Estamos de volta com o Povo Economia e a Ótica Itamaraty, em parceria com o Senac Ceará, realiza um curso para capacitar jovens de poucas condições financeiras para o mercado de trabalho. Uma ótima chance para quem deseja garantir um espaço no mercado profissional. Um dos grandes gargalos enfrentados por empresários é, com certeza, a falta de mão de obra qualificada, ou seja, falta gente com experiência adequada para o mercado de trabalho. Foi pensando nisso que as Óticas Itamaraty, em parceria com o Senac Ceará, realizou a aula inaugural para o curso de vendedor de produtos óticos. A Itamaraty buscando esses profissionais e aí um grupo de pessoas, que a gente chama de demanda articulada, onde a gente foi buscar em pessoas de situação de risco, para capacitar essas pessoas e depois tanto com a Itamaraty, com esses colaboradores. A articulação com o público-alvo do curso foi realizada pela Associação TEAR Comunitário. Ao todo, são 20 alunos escolhidos para fazerem o curso. Uma ótima oportunidade a quem não tem tantas condições para se capacitar para o mercado. Se nem todos fossem aproveitados, a oportunidade de passar por um treinamento de vendas já abre para eles um horizonte maravilhoso para eles, porque eles vão se sentir mais seguros, até para ir buscar em outros lugares um posto semelhante. Dayana foi uma das escolhidas e já sabe o que quer para o seu futuro profissional. Eu espero aprimorar os meus conhecimentos sobre esse ramo, quero fazer outros cursos, eu quero seguir na carreira assim, Já o Anderson tem na ponta da língua as características de um bom profissional. Deve ter simpatia, deve ser descontraído, saber lidar com o público, que é o curso de vendas, a gente vai lidar com o público de forma geral, então eu acho que é o fundamental. Todo o aprendizado será feito no Senac Ceará. Desde 2009, a instituição tem se comprometido em ampliar o atendimento gratuito aos brasileiros de menor renda. O Senac tem um programa chamado Programa Senac de Gratuidade. Esse programa é voltado para a população de baixa renda. Anualmente são ofertadas vagas gratuitas para esse público. Agora, em 2013, por exemplo, nós vamos ter 9.000 vagas destinadas a esse público. Eles são sempre ações em parceria, seja com organizações comunitárias, seja com empresas, no sentido de qualificar e inserir no mercado de trabalho. Depois do curso, as Óticas Itamaraty devem contratar pelo menos 50% desses futuros profissionais. A gente está falando aqui com o futuro gerente. Se Deus quiser. Estamos de volta com o Povo Economia, voltamos a falar sobre fusões de empresas e no estúdio o diretor do IBEF Nacional, Sérgio Melo, e o diretor da Dealmaker, Guilherme Soares. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês no programa. Eu queria que vocês falassem das curiosidades desse processo. O que tem mais de curioso nesse processo? Olha, eu não sei se seria curioso, mas é digno de registro, Toda transação, ou uma grande maioria delas, você pensa algumas vezes que o assunto está fechado e outras vezes você pensa que o assunto está encerrado e o que está encerrado volta, o que está fechado não fecha. Até assinar um papel, nada existe. É um processo muito interessante porque há uma certa torcida das pessoas que estão envolvidas no processo, que você ora sai feliz de uma reunião, no dia seguinte você sai frustrado. Isso é vamos chamar de uma curiosidade do processo. É muito raro você sentar à mesa com duas empresas, coordenando o processo, e que você em uma semana, 10, 15 dias, já está tudo pronto, tudo acertado, contrato feito, os valores definidos, condições de pagamento. Isso é muito raro. O normal é exatamente esse estresse que acontece ao longo da negociação, São informações que você não desconfiava que ela existia, você passa a ter conhecimento dela, aí você desiste por conta daquilo. Depois não é bem assim, aquilo é ruim, mas tem alguma coisa de bom, e aí já volta, acende a chama novamente, a discussão é retomada. E essa é uma curiosidade, eu acho que interessante, que é muito raro. Todo negócio, ou a grande maioria dos negócios, antes de fechar, ele deixa de existir umas 4, 5, 6 vezes. Isso é muito normal.
Guilherme. Nós lá na Dealmaker já participamos de mais de 100 negociações como essa, né? Então temos histórias aí para muito mais do que nós podemos contar no pouco tempo que temos. Estamos envolvidos numa recentemente, onde já estava a equipe do comprador em uma sala, a equipe do vendedor em outra sala para assinatura dos documentos, e o irmão de um dos acionistas do vendedor decidiu pensar um pouco mais e agora o valor mudou e parou tudo. Então, como o Sérgio bem comentou, como tem muitas pessoas e interessados envolvidos nesses negócios, e como a gente comenta, né, é uma gestação. A única diferença é que na gestação você tem os 9 meses para acabar, e num processo de fusões e aquisições podem durar até 24 meses, né? Dependendo da complexidade. Não existe prazo máximo, porque como bem foi comentado pelo Sérgio, nós temos momentos que se aquece a discussão, se acelera, e momentos que se esfria. Por exemplo, recentemente com as novas leis do CAD, o órgão que regulamenta esse tipo de atividade, se acelerou muito a conclusão de negócios devido ao medo dos empresários e dos executivos para saber o que vinha depois dessa nova lei, né? Então, muito caso a caso se define as negociações. Sérgio, com essa questão do CAD que o Guilherme citou, o que mudou nos processos? Bom, basicamente, como o nosso fórum aqui é para ser bem objetivo, o que mudou é que antes você fazia e comunicava e agora você solicita para fazer. Ou seja, essa é, eu diria, a grande mudança. Né? Do ponto de vista de estrutura, foi a outra grande mudança, mas essa é mais difícil de explicar, né? Ou seja, as regras são outras, o tipo de estrutura que o CAD passou a ter é diferente, e essa foi a grande preocupação do mercado. Como é que essa nova estrutura vai se comportar em relação às mudanças que ocorreram? Se demora um mês para se adaptar, ou seja, eles vão estar preparados, ou serão 6 meses, ou será um ano? Essa grande preocupação, essa foi a grande preocupação, essa dúvida, esse ponto de interrogação, como se comportará o CAD a partir da mudança da sua estrutura e da legislação que envolveu essa mudança propriamente dita. Então, essa foi a grande preocupação que fez com que muitos corressem para não apostar o que pode ocorrer depois da mudança, né? Basicamente é isso. Vale ressaltar, Neila, que a mudança que ocorreu no Brasil vai em linha com as tendências fora do Brasil. Então, são muito bem vistas. Dá uma segurança jurídica muito grande às decisões que vão acontecer nesse novo ambiente, nessa nova legislação. Por exemplo, em 2002, um caso clássico, a Nestlé comprou a Garoto, né, 2 empresas no setor de chocolates, e 2 anos após a aquisição, o CAD se pronunciou contrário a essa fusão. Após a Nestlé ter feito investimentos, ter tomado decisões em relação ao negócio, isso gera uma insegurança muito grande para os empresários. Inclusive, até recentemente, em 2012, 10 anos após essa fusão, se tem brigas jurídicas aí nos tribunais, momentos favoráveis e momentos com algumas contrários, punições, né? Inclusive. Exatamente. Então, primeiro, em linha com as grandes tendências de dar uma segurança jurídica. Além do que foi mencionado, ou seja, que a decisão tem que ser comunicado ao CAD antes de uma decisão, o CAD definiu critérios mais objetivos, né, na escolha de que empresas são elegíveis ou não para entrar nesse processo. Então, no novo modelo, empresas têm que ser uma ponta, ou seja, a compradora provavelmente tem que ter um faturamento acima de 750 milhões de reais e a outra ponta acima de 75 milhões de reais. Ou seja, está mais claro, na lei anterior era mais subjetivo através de um grau de concentração dessas empresas. Isso deu mais transparência. O que preocupa é a estrutura do CAD para analisar essas transações. Por sinal, o CAD tem até 240 dias para dar um retorno, uma resposta, se aprovou ou não. Com a extensão de mais 90 dias, ou seja, um ano. Poxa vida, como a gente vinha falando... Dá para desistir, né? Dá para desistir, muita
muitas coisas podem acontecer em um ano e, como nós falamos anteriormente, ou um sócio ou alguém, ou a esposa do dono pode mudar de ideia e isso impacta tudo. Né? E aí não só as partes, né? A economia muda. Não é? O cenário muda. O cenário mundial muda, o cenário local muda. Então, se você está adquirindo uma empresa com um determinado objetivo em cima de um cenário que você traçou, que é conhecido no momento, daqui a 7 meses, 8 meses, 1 ano, você pode não ter mais intenção de comprar, porque o cenário é outro. Não, eu não quero mais. Quer dizer, eu teria comprado há 1 ano atrás, mas hoje eu não compro mais. Isso certamente vai acontecer em alguns casos. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Já mudou? E o inverso também, né? O inverso também. O cenário melhorou, o preço que eu tinha fechado, agora eu quero um pouco mais. Um pouco mais, é verdade. Vocês já perceberam o efeito dessas mudanças no mercado, além dessa correria Tudo muito inicial? recente, né, Neila? Muito recente, existem congressos, os advogados estão mergulhados em cima dessa discussão e estamos aprendendo com as discussões em andamento dos projetos que estamos tocando. Né? E vai demorar. Eu acredito que demora bastante, né? Como o Guilherme colocou, nós temos praticamente 1 ano ainda que esse processo de gestação do novo CAD. Então tem muito tempo ainda para se discutir como nós vamos nos comportar nesses processos de fusão e aquisição ao longo do tempo. Então fica uma interrogaçãozinha aí, só o tempo dirá, né? Só o tempo. Queria agradecer ao Guilherme Soares, Sérgio Melo, muito obrigada pela participação de vocês. Conte sempre. E nós voltamos daqui a pouco. Até já.